Você já se perguntou como a autoexploração te condiciona aos ambientes? Viver sob uma demanda externa pode destruir sua saúde mental e a energia do seu corpo, te tornando negativo e depressivo. Eu, por exemplo, passei muito tempo vivendo sob demandas externas e posso afirmar que isso nunca foi positivo e muito menos favorável a mim, muito menos à minha saúde mental. E sabe por quê? Essa é uma pergunta que todos podem se fazer, mas não cabe a mim dizer se deveriam. Aliás, a partir do momento em que digo a você que você deveria fazer ou não fazer alguma coisa, transformo isso em uma demanda externa, impondo a minha perspectiva sobre algo que talvez nem lhe fosse necessário. Bom, nesse vídeo do canal Além da Lógica, nós vamos explorar justamente o conceito dessas mudanças em que esses ambientes causam diretamente na nossa personalidade e como somos influenciados por grupos e comunidades que fazem parte desses ambientes. Então, desde já, eu já convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar conosco para entender melhor como funciona esse pensamento. Então, o que realmente seria uma demanda externa? Basicamente, são fatores que te condicionam a viver de um modo diferente do que você imaginou. Quando você decide ser a sua própria demanda e não se impõe a obrigação de atender a essas exigências externas, você retira parte do peso que a sociedade moderna coloca sobre toda a humanidade. Para contextualizar nossa reflexão e analisar o que foi falado no vídeo anterior, uma demanda externa é um conjunto de exigências feita pela sociedade, grupos ou comunidades, sejam físicas ou online. Tanto faz, uma sala vazia é apenas um lugar, mas a partir do momento em que há um grupo de indivíduos ali, ele se torna um ambiente. Bom, aqui começamos a entender o ponto inicial para olharmos para nós mesmos. Em que tipo de ambiente estamos agora? Responderei com um fato real que aconteceu comigo e que será a raiz desse canal. O ambiente digital, uma comunidade que talvez ainda não exista agora, mas quem sabe daqui a alguns meses ganhe vida. Durante um período, todos nós queremos alcançar um sucesso. Após perdas, acidentes emocionais e decisões mal tomadas, a única saída parece ser construir algo baseado em nossa ambição ou inspirado em outro indivíduo. Achamos que se deu certo com ele, dará conosco, mas raramente nos perguntamos se estamos preparados para o processo da mesma forma que o outro estava, ou se a nossa percepção está realmente formada para chegar lá. Isso nos leva a copiar comportamentos que sequer fazem parte da nossa cultura familiar, perdendo a essência de quem somos. A família é o primeiro ambiente que desenha seus movimentos e pensamentos. Você será inicialmente um espelho desse meio, e não pode negar isso. Nenhum ser humano vive sozinho. Antes mesmo de termos consciência, somos dependentes e condicionados por costumes que não paramos para refletir se são bons ou ruins. Talvez seja por isso que muitos entram em colapso existencial, porque nasceram em ambientes que deveriam ser a raiz da personalidade, mas foram o caos da formação desses indivíduos. Ambientes hostis, onde não existe consenso sobre o certo ou errado, apenas o que é conveniente para cada um desses grupos. Bom, no ambiente familiar estruturado, aprendemos a respeitar hierarquias e a cuidar dos interesses dos outros como gostaríamos que cuidassem dos nossos. Mas, e se a pessoa não tivesse estrutura? Aliás, o que define uma família bem estruturada? Quem julga isso? Alguns buscam a resposta na religião ou espiritualidade, mas o ponto é, sempre haverá influência de fatores externos moldando o modelo de personalidade alinhado com as exigências sociais. Os conflitos existem desde o nascimento, pois nem sempre há concordância. Está em nossa natureza sermos diferentes. Por mais que você copie um movimento externo, sempre haverá algo que te torne único. Bom, eu estive lendo alguns artigos para trazer para vocês uma reflexão mais embasada sobre como os ambientes nos forçam à autoexploração. Queremos provar o tempo todo que somos capazes de tudo, mesmo aquilo que está fora do nosso alcance. Pois a busca por autovalidação nos obriga a entregar sempre mais. Isso ocorre mesmo quando estamos no auge do burnout, termo moderno usado para descrever esgotamento emocional por não atingir o desempenho esperado após se esforçar além do limite. Muitas vezes buscamos um resultado que nem era apenas nosso, que poderia ter sido compartilhado ou delegado. No trabalho, por exemplo, a concorrência nos força ao máximo desempenho e esquecemos que não somos máquinas. Somos organismos que possuem variações e não permite uma overclock constante. Cada ambiente possui uma lógica programada de costumes, leis e regras que nos submetem a comportamentos específicos.
na tentativa de sobreviver mais um dia, mas esquecemos o principal: o quanto somos indivíduos aleatórios apenas tentando seguir uma lógica. Bom, existem 5 lógicas que eu considero as principais que afetam aí o nosso comportamento como ser humano. Primeiro, a lógica da entrega sem fim. O mundo moderno nos convenceu de que nosso valor está no que fazemos e não no que somos. Se você não está produzindo, resolvendo ou entregando algo, você sente que não tem utilidade. Essa lógica nos faz esquecer que o descanso não é um prêmio por ter trabalhado muito, mas uma necessidade básica para continuar sendo humano. Segundo, a lógica da aprovação alheia. Nascemos e crescemos em ambientes que nos ensinam a olhar para o lado antes de olhar para dentro. Passamos a vida tentando receber um sim de pessoas que muitas das vezes nem conhecemos e que não se importam conosco. Quando a nossa paz depende do sorriso ou do elogio do outro, nos tornamos prisioneiros de um tribunal que nunca está satisfeito. Terceiro, a lógica da comparação cruel. Olhamos para a vida dos outros, especialmente as que são montadas para parecerem perfeitas, e sentimos que estamos atrasados. Ignoramos que cada um tem suas feridas, seu tempo de maturação e suas limitações. Tentar viver a vida da outra pessoa é o caminho mais rápido para odiar a própria realidade, perdendo a chance de florescer onde somos plantados. Quarto, a lógica da autocobrança silenciosa. Essa é a voz interna que nunca diz que está bom o suficiente. É o peso de ser o seu próprio carrasco, exigindo perfeição em tudo e em um mundo que é naturalmente imperfeito. Você se sente culpado por estar cansado, culpado por não ter alcançado o que deveria, e acaba se explorando mais do que qualquer ambiente externo seria capaz de fazer. E por último, a lógica do pertencimento pelo silêncio. Muitas vezes, para sermos aceitos em um grupo ou família, aprendemos a calar nossa verdade, e essa lógica diz que é melhor concordar com o erro da maioria do que ficar sozinho com a sua razão. Aos poucos, para não sermos rejeitados pelo ambiente, acabamos nos rejeitando a nós mesmos, tornando-nos apenas um reflexo do que os outros esperam que sejamos. Bom, basicamente, as 5 lógicas que nos moldam é viver no automático e aceitar sem perceber 5 regras invisíveis. A entrega sem fim, que mede seu valor apenas pelo que você produz. A aprovação alheia, que faz a sua paz depender do sim de estranhos. A comparação cruel, que te obriga a copiar o sucesso dos outros ignorando sua própria história. A autocobrança silenciosa, onde você se torna seu próprio carrasco em busca de uma perfeição inexistente. E o pertencimento pelo silêncio, que te força a apagar sua essência apenas para não ser rejeitado pelo grupo. Bom, reconhecer essas lógicas talvez seja o primeiro passo para parar de ser apenas um reflexo do ambiente e começar finalmente a ser você mesmo. No próximo capítulo vamos mergulhar em um relato real sobre o peso de tentar ser correto para um público e o que acontece quando você decide finalmente contrariar a lógica do ambiente para salvar sua própria identidade. Nos vemos no próximo vídeo.